Mais uma quarta-feira e agora sim a gente vai para a análise do conto O Gato e a Rata em parceria. Conto que a gente leu na semana passada e eu já aviso aqui, esse vídeo tem alerta de gatilho porque nós vamos falar sobre um tema que é um tema bem complicado, a violência psicológica. E esse tema está muito relacionado com esse conto que tem diversas camadas, muita mensagem subliminar. Na verdade, a mensagem ela é bem direta se você for olhar com atenção, mas a gente já vai começar agora então discutindo esse assunto. Mas assistam de coração aberto. E esse vídeo não é só para mulheres, tá? É para homens também. Então, fiquem aqui comigo que a gente vai destrinchar essas camadas escondidas do conto O Gato e a Rata, em parceria dos irmãos Grimm. Sim, senhoras e senhores, o conto O Gato e a Rata, em parceria dos irmãos Grimm, tem alerta de gatilho para violência doméstica, principalmente para violência psicológica. Talvez a mais sutil de todas e a mais destrutiva, porque ela corrói sem avisar. Então, se você sentiu alguma espécie de desconforto após conhecer essa história, é natural, pois ela conversa com a realidade de muitas mulheres de forma alegórica, mas quer dizer exatamente o que você sentiu. Mas talvez não tenha percebido em meio às subcamadas desse conto que nós vamos desvendar. Mas eu digo para vocês que esse vídeo não é só para mulheres. E eu gostaria muito que os homens também assistissem esse conteúdo, pois esse conto foi escrito, documentado em 1812, mas ele é a materialização, por intermédio da escrita, encenada por animais, da realidade das uniões, dos casamentos daquela época, século XIX, que nós estamos falando aqui, e do quanto as mulheres, por conta da configuração vigente, ficavam à mercê de mentiras, manipulações e traições, sem sequer poderem revelar a verdade sob a pena de serem engolidas pelo sistema, que sim, era dominado pelo masculino e na verdade há muitos anos isso é fato, isso não é uma invenção da Branca que está aqui em frente à tela, né, em frente à câmera, narrando essas histórias para vocês. Isso é uma constatação de um fato. E o meu intuito aqui não é atacar, é contextualizar por meio dessa narrativa os fatos e apelar para empatia, porque afinal de contas, todas as posturas aprendidas, tanto dos homens quanto das mulheres, têm bases culturais fortes, mas cultura também se muda. Basta que sejamos capazes de identificarmos o que não serve mais para o tempo histórico que estamos vivendo e corrigirmos o nosso comportamento. Então o conto começa com um gato do gênero masculino, é importante a gente deixar isso aqui claro, se declarando para a rata, que é do gênero feminino. E esse gato propõe que eles vivam juntos em parceria ou em sociedade, de acordo com a tradução que julgarem melhor. A palavra parceria ou sociedade apela para uma relação equilibrada, em que ambos são responsáveis por doar a sua parte para que tudo funcione. E o gato propõe que a rata, por ser fraca e vulnerável, fique cuidando da casa enquanto ele sairá às ruas para prover o sustento e enfrentará todos os riscos. Mas o que parece que está correto na história, no desenrolar, a gente percebe que essa parceria não aconteceu. Não como hoje, nós que já evoluímos e muito em entendimento, compreendemos. Superficialmente, esse conto é analisado como uma história que traz como lição principal a falta de capacidade do gato de ir contra a sua própria natureza de predador. E a rata como representante da ingenuidade em depositar a sua confiança em quem não deveria, já que a sua natureza, a sua essência, o impede de ser diferente. Essa interpretação, a meu ver, culpa a rata por ser bondosa, por acreditar num pacto que foi firmado e deveria ser cumprido, e cria desculpas para que o comportamento do gato seja
aceito, porque afinal de contas é da natureza dele. Qualquer semelhança com o que nós vemos em relações disfuncionais não é mera coincidência. O conto tinha como premissa, na época, em suas subcamadas, ensinar as mulheres a não confiarem, mas também a respeitarem o que era tido como mais forte, o que era conhecido como mais forte, permanecendo então as mulheres em seu lugar, sem voz, sem fala, para não serem engolidas. Não à toa, a última frase do conto é: as coisas no mundo são assim mesmo. Ou seja, nem tente mudar. O gato sempre será mais forte e sempre vai te engolir, estando certo ou estando errado. Mas esse conto, para mim, a meu ver, e eu acredito que vocês, quando tiveram contato com a história, talvez tenham percebido isso, ele vai muito além de uma representação simples de gato e rato jamais poderem viver juntos, a começar pela representação dos personagens nos seus gêneros masculino e feminino. Vamos relembrar como eram os casamentos no século XIX. Naquela época, a maioria das uniões, elas eram acordos sociais, políticos e também financeiros, ou seja, eram casamentos arranjados. A ideia de casamento por amor só se popularizou mesmo no século XX, quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, a ganhar o seu próprio dinheiro, ou seja, a independência financeira, quando os anticoncepcionais começaram a ser mais amplamente utilizados e quando o divórcio foi legalizado. Ou seja, o casamento por amor, o casamento por escolha, ele só começou a acontecer de fato na sociedade, ser amplamente aceito, no momento em que a mulher conquistou, em algum aspecto, a sua liberdade. Antes disso, as uniões eram para sempre, fossem boas ou fossem ruins. As mulheres permaneciam em casamentos falidos, pois não tinham como se sustentar. E se fossem abandonadas, ou se separassem, ou seja, eu preciso dizer alguma coisa? Ou seja, no final das contas, o casamento estava ruim para muitas mulheres. O casamento era uma instituição ruim para muitas mulheres naquela época. Elas eram traídas, enganadas, não tinham como comprar sequer os próprios itens básicos. Para tudo elas tinham que pedir permissão, mas ao menos elas tinham comida para elas e para os filhos, e por isso precisavam aguentar. Eu nem consigo imaginar como devia ser difícil a vida das minhas antepassadas. E uma das desculpas sociais utilizadas para que a mulher fosse mantida nessa posição passiva era o conceito de fragilidade que existia, a fragilidade feminina. A mulher como um bibelô, que não podia sair de casa, senão seria atacada ou vilipendiada ou, enfim, qualquer outra coisa. O medo mantinha essas mulheres dentro de casa, prisioneiras de si mesmas. Por escolha, sim, mas uma escolha que tinha um viés cultural forte, um viés social forte. E esse conceito de fragilidade, por um lado, dava heroísmo para o homem provedor na visão de alguns, mas também forjava relações com um desequilíbrio muito grande, uma vez que de um lado nós tínhamos um ente, dessa relação com liberdade total para sair cedo, voltar tarde, controle, o controle todo em cima da mulher, porque a mulher estava sempre num ambiente fechado dentro de casa, enquanto o homem saía, com a certeza de que a sua esposa estava em casa cuidando dos filhos e lembrando, muitas delas utilizando até cinto de castidade em algumas situações, e os homens iam atrás do sustento sem nenhuma forma da mulher ter conhecimento do que acontecia no longo período das horas diárias de distância. Lembremos que se com o celular hoje em dia a mentira rola solta, a traição acontece, nada disso. O celular é uma ferramenta, não vai impedir o que a índole e o caráter de cada pessoa quer assumir como comportamento para a sua própria vida.
né? Então, se com o celular esse cenário já acontece, você imagina naquela época que o homem saía de manhã, é o famoso beijinho, né, do filme, bom dia, bom trabalho, meu amor. Ele saía de manhã, voltava à noite e a mulher não tinha como saber sequer se o que era contado na mesa de jantar era de fato uma verdade. Ela acreditava naquele porta-voz do mundo exterior que voltava para o seio da casa, né, para dentro de casa, e acreditava que tudo aquilo ali era de fato a versão de vida que ela possuía. Então, a parceria por si só já não existia, ela já era completamente desequilibrada se a gente for analisar nessa perspectiva que eu estou dizendo. E desequilibrada também para o homem, porque se pararmos para pensar, é pesado também assumir toda a responsabilidade de prover, de sustentar, de bancar, de gerenciar a família financeiramente, né? De dar tudo, toda a posse, todo o conforto, tudo que era solicitado. Então, assim, era desequilibrado para ambos os lados e por isso que eu pedi para os homens ficarem aqui também. Mas, nesse contexto, a gente tem que dizer que a mulher, culturalmente, foi forçada a aceitar uma posição apática e teve as suas capacidades diminuídas, muitas vezes desconsideradas. A única alternativa dentro de uma relação como o casamento era acreditar, enquanto o homem também só tinha uma alternativa: prover estabilidade, sustento, segurança para a família. Sempre foi desigual. A estrutura do casamento não nasceu como parceria. Basta a gente olhar sem romantismo a questão. Mas vamos lá! Vai ter quem diga que a rata escolheu ficar presa. Sim, ela escolheu, foi opção, mas há estudos científicos que demonstram que a cultura vigente impacta nas nossas escolhas. Então a liberdade, ela não motiva a escolha da rata, o que motiva é o viés cultural. Assim como nenhum homem livremente escolheu ser provedor. Ele escolheu ser provedor porque foi culturalmente ensinado assim. Entendem o que eu estou querendo dizer? Conseguem chegar na profundidade da camada desse conto que eu estou tentando traduzir aqui para vocês? Então ela escolhe, a rata escolhe acreditar nessa parceria prometida pelo gato porque não se julga capaz, após toda a ideia incutida de fragilidade, de sobreviver sozinha pelos próprios méritos. Assim como o gato se une à rata e assume o papel de provedor porque aprendeu que é assim que deve ser. E assim nascem as relações disfuncionais e os padrões repetidos por séculos. E dessa forma, a única pessoa que a rata poderia confiar era seu melhor amigo e parceiro, o gato. E começa então uma amarração perigosa. Tudo que ele dissesse para ela seria verdade. Porque, pensa comigo, qual alternativa restaria levando em consideração todo esse cenário que a gente falou? Se ela duvida e confronta, qual seria o destino dela? E agora eu te convido a refletir comigo. Como chegou-se a essa conclusão de fragilidade sobre um gênero que carregava a família como instituição emocional nas costas o dia inteiro, cuidava do lar, dos filhos, do marido, precisava estar ainda linda e sexualmente disponível, muitas vezes eram enganadas e sentiam e sabiam, mas aguentavam todas essas dores emocionais em nome de algo que eram forçadas pelo sistema a acreditar. Como que esse gênero pôde ter a sua força questionada? Como que essa linha de pensamento colou? Isso eu não consigo compreender. A rata fez o que era possível para ela dentro daquele cenário. Acreditou que poderia contar com o seu único parceiro nos tempos difíceis, no inverno, que eles teriam no período em que a comida falta, o pote de gordura que estocaram na igreja, lugar santo em que mentir e enganar não seria possível. E curiosamente, o lugar em que os casais prometem até hoje fidelidade. E foi exatamente nesse local que o gato pouco a pouco começou a mentir, enganar e trair. Disse meias verdades e comeu sozinho todo o suprimento destinado a manter os dois. E no momento em que a verdade apareceu,
Depois do gato criar 1000 justificativas para sua conduta errada, quando a rata o confrontou, ele mostrou sua postura cruel e a ameaçou. Ela mais uma vez tentou demonstrar o que sentia e ele a engoliu. Se você que está vendo esse vídeo disser que o gato fez o que a sua essência manda, eu lhe convido a refletir sobre a sua crença no ser humano. Se mulheres ao longo dos séculos conseguiram ter sua visão de que são fortes, substituída por uma fragilidade que jamais existiu, basta olhar a história da gente que todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. O gênero masculino, que sempre foi ensinado a atender os seus desejos e impulsos em detrimento de valores mais importantes, como a confiança e a lealdade, também podem olhar para o gato e aprender alguma lição. E eu prefiro acreditar nisso sinceramente, até porque não há justificativa para mentira, traição e manipulação. Qualquer dessas posturas é desvio de caráter, e isso independe do gênero. O ser humano, homem ou mulher, consegue fazer escolhas melhores de comportamento, basta querer. Basta mudar as atitudes. Então, por que eu pedi para os homens assistirem esse vídeo até o final? Porque sim, porque eu tenho esperança de que histórias como essa tragam luz para erros históricos graves enquanto humanidade. E se os homens conseguirem ler o comportamento do gato, identificar o desvio de conduta e, quem sabe, alterar, ainda que pouco a pouco, o comportamento, talvez a gente consiga em breve escrever novos contos que mostrem para os nossos filhos, netos e bisnetos, nos séculos que ainda virão, uma sociedade mais equilibrada, que possua mais respeito e igualdade, e que a parceria entre gato e rata seja transparente de fato. E no final da história, quando o frio apertar, o alimento se tornar escasso, eles possam dividir o pouco que possuem com lealdade e amor no coração, respeito e devoção. Trair a confiança de qualquer um não é essência, nunca foi e jamais será. Não é da natureza humana, nem dos animais, aliás. É comportamento. E comportamento, gente, a gente escolhe qual é.